Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo focado na GCM de Niterói, esse edital que pode sair a qualquer momento, que vai ser organizado pelo Instituto Selecom. No vídeo de hoje, vamos fazer 6 questões da última prova dessa banca de Direito Penal. Eu já convido você, se você quer ficar por dentro de tudo desse concurso, já se inscreve aqui no canal e também se inscreve na lista que está aqui na descrição desse vídeo, porque nós estamos montando um curso completaço para que você consiga a sua aprovação nessas 209 vagas que estão para sair, tá bom? Já clica também no botão gostei e manda esse vídeo para aquele seu amigo, beleza? Galera, eu vou fazer um desafio aqui para vocês. Eu vou resolver as questões e ao final desse vídeo, eu quero que você seja sincero e comente quantas questões você acertou. Então, por exemplo, se você acertou 4, você vai colocar assim, 4/6, tá? Para a gente saber aí como é que está o desempenho do pessoal com base nessa banca. Uma coisa que é importante a gente esclarecer, como eu estou gravando esse vídeo antes de sair o edital, se eventualmente o edital sair sem algum desses artigos, vocês assistam a nossa análise digital, que lá a gente explica tudo certinho. Porque tem algumas empresas aí que se dizem especialistas em concursos de guarda municipal, e eu vi esses dias uma postagem até, que o aluno mandou, falou assim, Marcos, eu estou olhando aqui, essa questão aqui, ó, da banca tal, do concurso que está aberto, por que não tem isso no teu curso? Eu falei, uai, não tem no curso porque isso não vai cair nesse edital. Caiu lá no último, em 2011, não lembro quando que era o ano. Nesse não foi cobrado esse assunto. Então, por mais que era a mesma banca, o mesmo concurso, a banca mudou a forma de cobrança. Então, vocês precisam ficar atentos em relação a isso, e por isso que é importante estudar com realmente quem é especialista em concurso de guarda municipal. Eu tenho certeza que você sendo aprovado, nós iremos mandar esse brevezinho aqui, ó, dos alunos que tomam posse, mais de 1.000 alunos aqui aprovados da guarda municipal, tá bom? Então, vamos lá, galera. Feito esse disclaimer inicial, a gente começa na questão 32. Lembrando, essa é a última prova da GCM de Niterói. E como que era esse edital? A gente não sabe se vai vir o mesmo edital. Mas no último edital ele falava que o direito penal teria o Código Penal do artigo 1º ao 120, ou seja, toda parte geral. Toda a parte geral do Código Penal. Então a banca ela veio com uma forma de cobrança pegando realmente pesado na parte geral. Aí depois a parte da parte especial, que é a partir do artigo 121, ela só pegou lá dos crimes praticados contra a administração pública, que é do 312 em diante, até aqui depois do 359. Isso aqui eu nem sei, eu acho difícil eles repetirem, só se eles copiarem realmente e colarem esse edital. Só que já adianto para vocês que das 6 questões, a maioria veio aqui, ó, da parte geral. Bacana? Então a gente vai ficar esperto quando sair o edital para ver se eles vão repetir essa cobrança. Então a primeira questão aqui que eles cobraram foi a questão de número 32. A 32 falava assim, patuscada. Patuscada, galera. É brincadeira, né? A banca tem uma criatividade que eu fico de cara. Foi preso em flagrante, processado e sentenciado pelo cometimento de determinado crime. No curso da execução da pena, surgiu a Lei X, que deixou de considerar como crime a conduta que redundou na sua condenação. Neste caso, de acordo com as normas da parte geral do Código Penal, ocorreu a superação dos fatos, anistia pessoal, tipificação posterior, inovação para pior ou abolição do crime. Então aqui nós já temos a primeira questão, pausa o vídeo, tenta responder e eu vou prosseguir, obviamente, com a resolução dessa questão. Algumas coisas importantes. Primeiro, a banca, ela colocou algumas palavras mais difíceis para confundir vocês, tanto aqui no enunciado, né, quanto aqui também nas alternativas, tá? Aqui, galera, o tal do patuscada, que eu não sei se é homem ou se é mulher, ele foi processado e ele foi condenado. Então ele foi condenado aqui e aqui ele começou a sua execução da pena. Execução da pena. Aqui, ó. Execução da pena. Suponhamos, aqui ele não falou para a gente, mas vamos supor que aqui nós teríamos aí 8 anos de execução de pena para ele. No meio do caminho,
surgiu aqui, ó, vamos supor aqui, a Lei X. Essa Lei X, ela deixou de considerar crime a conduta do patuscada. Então vamos supor aqui um exemplo. Patuscada cometeu o crime de sedução. Beleza, ele estava aqui, ó, cumprindo a pena dele por sedução. Aí surgiu nessa data aqui a Lei X que falou assim, ó, sedução não é mais crime. Tivemos uma evolução aí na sociedade que não é mais um fato que a sociedade reprove, então vamos deixar de considerar a sedução como crime. A pergunta é, nesse caso, o que acontece? Entendeu? Então, assim, a lógica é essa que ele está falando para a gente aqui. O Código Penal, e aqui até na verdade ele colocou a abolição do crime, ele colocou em português, mas é mais comum você encontrar na doutrina a nomenclatura abolitio criminis. Abolição do crime. Tá? E por mais que ele já tenha sido sentenciado, por mais que ele já estava cumprindo a pena que lhe foi cominada, essa abolição do crime retroage e ele é beneficiado com essa abolição criminis. Então não importa que ele já tinha sido condenado, que ele já estava no curso da execução da pena, a lei posterior que favorece o agente, ela sempre retroage em benefício do agente. Tá? Então, vocês têm que tomar cuidado e entender a lógica ali que a banca está perguntando para vocês. Nesse caso, então, o gabarito é a letra E. Uma informação importante que eu quero que vocês anotem, apesar de não ter sido cobrado isso. O que acontece quando acontece a abolição do crime? O que acontece aqui? Nós temos a extinção. Aqui nós não tínhamos a execução da pena? Tínhamos. Aqui nós temos a extinção da pena, da punibilidade. Punibilidade. Acontece a extinção da punibilidade e automaticamente os efeitos penais são cassados. E aqui é importante destacar, e nós estamos aprofundando aqui, tá? Não foi cobrado isso, que são os efeitos penais. Por quê? Os efeitos civis permanecem íntegros. Então vamos supor que em decorrência desse crime gerou uma ação civil, sei lá, reparação do dano, enfim. Esse efeito, mesmo com abolício criminis, ele permanece íntegro. Então atinge apenas os efeitos penais, que é, no caso, a extinção da punibilidade, a questão aí de não vai ser considerado para fins de reincidência e etc. Tá? Então, a 32, a resposta é a letra E. Bacana? Acertou, não acertou? Vamos lá, que agora a 33 você se recupera. Questão de número 33. A aeronave Tropicália... Rapaz, esse instituto tem uma criatividade monstra, hein, para fazer nome das coisas, né? É de propriedade da União e está sobrevoando o país estrangeiro quando Joeci, passageiro da aeronave, é acusado de cometer crime culposo durante o voo. Neste caso, de acordo com a parte geral do Código Penal, é correto afirmar o quê? Aplica-se a lei estrangeira do local do sobrevoo, a aeronave é considerada extensão do território nacional brasileiro, a tipificação de crimes culposos não se aplica a sobrevoos, caberá ao Estado brasileiro decidir qual lei será aplicada, a aplicação da lei cabível dependerá de tratados internacionais. Pausa o vídeo, tenta responder para a gente ir para os comentários, tá bom? Aqui, galera, muita gente se confunde quando a gente está falando
de aeronave, né? Porque lá no Código Penal, e se você tiver com o seu Vadmecum, ou se você quiser abrir aí o site do Planalto, digita aí CP, né, Código Penal, e lá vai aparecer o Código Penal para você, tá? No artigo 5º, se você abrir aí do seu Código Penal, ele fala o seguinte, que aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenção, tratado e regra de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Ao crime cometido no território nacional. Só que você indo lá pro parágrafo primeiro, ele fala assim: considera-se. E aí ele fala: extensão do território nacional. Extensão do território nacional. Então, muita gente se confunde. Porque se ele está falando que aplica-se o direito brasileiro aos crimes cometidos em território nacional, e depois ele fala que consideram-se também território nacional e lista algumas hipóteses lá, significa que nessas hipóteses que ele listou como extensão, você também vai aplicar o direito brasileiro, a lei brasileira. Né? Obviamente que lembrando daquela exceção que ele fala, né, quando tem convenção, tratado e regras do direito internacional. E uma das hipóteses é exatamente embarcação e aeronave brasileira de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro. Então, aqui ele já falou no começo da questão para gente que era de propriedade da União. Então, aqui já entra na natureza pública, né? Que ele fala lá no artigo 5º, parágrafo 1º. E ele fala ainda mais, onde quer que se encontrem. Ah, tá sobrevoando um país estrangeiro, onde quer que se encontrem. Tá? Então, extensão é aplicada o que? A lei brasileira. Então, a resposta aqui pra gente, a aeronave é considerada a extensão do território nacional brasileiro. Ele nem aprofundou. Ele já deu exatamente o que está no artigo 5º, parágrafo 1º. Tá? E aí, acertou, errou? Vamos para a próxima. 34. O cidadão XT. Aqui acabou aqui acabou a. Eita, fugiu a palavra aqui. Não é curiosidade. A criatividade da banca, né? Cidadão XT. Não quis colocar mais nome. Participa de ato de introdução de substância narcótica em estabelecimento prisional. A banca é cheia de falar bonito, né? A substância foi interceptada por autoridades policiais que desconfiaram da atitude do XT. Nesse caso, de acordo com a parte geral do Código Penal, ocorreu a denominada realização, punibilidade, tentativa, consumação ou reiteração. Galera, essa questão é bem fácil, né? Você vê, ó, ele tentou colocar a droga na cadeia. Vamos dizer numa palavra mais fácil para vocês entenderem. E os policiais penais, ele não falou policial penal, mas enfim, a autoridade policial desconfiou e interceptou, né? Então, nesse caso, aconteceu a tentativa. Se você quiser aí anotar no seu material, tá lá no artigo 14, no inciso 2º, que ele fala assim, ó, disse o crime tentado quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Então, ele começou, mas não conseguiu concluir a tentativa, artigo 34. Uma questão tranquila, beleza? 35. Potêncio, voltou à criatividade, pratica o furto de diversos bens valiosos que retirou da residência de Ana. Após 2 anos do evento ilícito, no curso das investigações policiais, a vítima recebe os seus bens de volta com um bilhete pedindo desculpas pelo evento ilícito ocorrido. De acordo com a parte geral do Código Penal, o enunciado caracterizaria perdão incondicional, desistência voluntária, a apropriação temporária, o arrependimento posterior ou a atividade de uso. Pausa, tenta responder A, B, C, D ou E. E agora a gente vai continuar aqui na nossa resolução, tá bom? Mais uma questão de parte geral, como eu falei para vocês, essa banca ela gostou muito de fazer questão da parte geral. E aqui a gente tem que analisar o crime. Primeiro, o que você precisa saber para responder essa questão? O furto, ele tem violência ou grave ameaça? Marcos, para que você precisa saber disso? É fundamental você saber disso para você acertar a resposta certa. Acertar a questão, obviamente, a resposta certa. E por quê? Porque se tiver violência ou grave ameaça, não vai ser furto, vai ser o crime de roubo. Então, o furto não tem violência ou grave ameaça. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Artigo 155. Ok? Aqui ele fala que ele furtou diversos bens valiosos da residência de Ana. Ok? Após 2 anos do evento, nas investigações, recebeu seus bens de volta. Então, aqui você já observa que não pode ser desistência voluntária. Por que desistência voluntária? Na desistência voluntária, ele inicia a execução, e ele voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Ele voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Então, aqui, vamos supor, né? Ele começa aqui a praticar o furto dos bens aqui de valor. Com a merda esse desenho. Que é um saco. Ele está colocando um monte de bem de valor aqui. Beleza? Só que ele voluntariamente fala, putz, cara, mas nossa, essa Ana aí, coitada, né? Vou desistir aqui. E desiste de prosseguir na execução. Isso é a desistência voluntária. Já que no caso, ele furtou depois de 2 anos, e a banca deixou claro isso, ele mandou esses bens de valor de volta. Ó, tô, Ana, me arrependi aqui, ó, 2 anos depois, me converti. Devolveu para ela. Nessa hipótese aqui, está caracterizado o arrependimento. Arrependimento posterior. E por que eu fiz essa pergunta para vocês aqui? Porque lá no artigo, se você abrir aí no seu Vadimeco, artigo 16. Abre aí no artigo 16. Ele fala exatamente assim, ó. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Tem violência ou grave ameaça, reparado o dano ou restituído a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa. Então, observe que ele falou que estava no curso das investigações. Ainda não havia sido recebida a denúncia ou a queixa. Por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1/3 a 2/3. Não perguntou isso aqui na questão, mas enfim, pode perguntar em outra prova. Entenderam? Agora, se fosse um crime de roubo, não, porque aí teria violência grave ameaça. Aí não se enquadraria no arrependimento posterior. Tá? Então, fiquem atentos em relação a isso. Bacana? 35, letra D de delta. 36.
Paul Polônio é motorista profissional e apreciador das corridas de alta velocidade. Need for Speed, né? Conduzindo seu próprio automóvel, tem o hábito de reunir-se com amigos para realizar corridas ilícitas em vias públicas conhecidas como rachas. Em um desses eventos, uma das pessoas presentes vem a ser atingida pelo veículo conduzido por Paul. E Paul, acho que era o nome do cara lá do Velozes e Furiosos, né? Vindo a falecer. Neste caso, aplicando-se a parte geral do Código Penal e adequada interpretação jurisprudencial, o crime ocorrido deve ser caracterizado como doloso, direto, aberto, presente, negligente ou eventual. Questão muito fácil também é o famoso dolo eventual. Dolo eventual. Aqui, né, o que as bancas gostam de fazer de confusão. Dolo eventual com a culpa consciente. Aqui tem uma forma de você se lembrar na hora da sua prova da diferença entre um e outro, é que nesse caso aqui, por exemplo, do racha, a gente fala assim, que o agente que pratica, esse no caso aqui o Paul, ele fala assim, foda-se que eu posso atropelar alguém e matar. Eu quero mesmo é ter minha diversão. Ele liga aquele botãozinho do foda-se, tá? Aí você pode, quando você lê o enunciado, fala assim, ele não tá nem aí. É o dolo eventual. Na culpa consciente, ele até sabe que aquilo que ele está praticando pode vir a dar errado. Mas ele acredita, seja porque ele acredita que ele é habilidoso, seja por outro motivo, que ele pode evitar aquilo. Então, quando na culpa consciente acontece o desastre, ele fala assim, fudeu, né? Mas dessa maneira, quando você consegue mentalizar, na hora que você está lendo o enunciado, você já fala, não, peraí, esse cara aqui ligou o foda-se. Tô nem aí. Aí é dolo eventual. Agora você fala, deu ruim, fudeu. Aí, no caso, é a culpa consciente, tá? Importante vocês terem essa definição bem fixada para não cair em pegadinha da banca, tá? E por último, e aqui nós temos a única questão que a banca cobrou da parte especial, é do perpétuo, que é agente fiscal do município XXT desviou em proveito próprio os valores decorrentes do pagamento do IPTU sob sua responsabilidade. Nesse caso, de acordo com as regras dos crimes praticados contra a administração, ocorre em tese o crime de corrupção, peculato, exação, falsidade ou prevaricação. Sempre numa questão de parte especial do Código Penal, você vai olhar o verbo. Isso vai facilitar muito a sua vida. Aqui ele fala já o verbo desviar. Ele é funcionário público, ele está no exercício da função e ele desvia o IPTU sobre a sua responsabilidade. Nesse caso aqui, é muito cristalino, na minha opinião, que aqui nós temos o peculato e a banca nem quis dificultar, mas nós temos o peculato na sua modalidade peculato desvio. Artigo 312 do Código Penal. Peculato desvio. Tá? Marcos, essa questão foi simples? Eu não acredito. Por quê? Se você observar aqui, ela quis confundir você com o excesso de exação. Por quê? Porque ele colocou tributo. Só que no excesso de exação, o verbo é exigir tributo. E aqui, desviar. Então, ele quis confundir algumas pessoas que, às vezes, olhando aí na questão, poderiam achar que, na verdade, seria o excesso de exação. Tá bom? Agora eu quero que você comente aí, né? Quantas questões das 6 você acertou. Eu vou ler aqui, não precisa ficar com vergonha, todos nós estamos estudando, nos preparando. E entra lá, se inscreve aqui embaixo, entra lá na nossa lista para a gente enviar para você depois o grupo da GCM de Niterói. Bora para cima, beleza? Clica no botão gostei se você gostou desse vídeo e a gente vai postar mais. Um abraço a todos, fiquem com Deus, bons estudos.